Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá pessoal, boas-vindas a mais uma aula nossa do nosso curso de capacitação em língua portuguesa. O nosso assunto das nossas aulas desse módulo será o novo acordo ortográfico e crase. E hoje nós trabalharemos então, começaremos com o novo acordo ortográfico, ok? Bem, vocês sabem que o novo acordo ortográfico, ele foi um acordo entre os países que falam a língua portuguesa, era para ter iniciado neste ano de 2013, dia 1º de janeiro. Porém, ano passado houve uma lei que prorrogou essa utilização do novo acordo para 2016. Então, sendo assim, nós podemos ainda utilizar as duas formas de escrita. Porém, a maioria dos livros didáticos, a maioria dos livros os livros que já são publicados atualmente, todos estão seguindo essa nova forma de escrever. O que mudou? Como é que fica algumas coisas? Que alterações que aconteceram? Vamos aqui aos nossos slides para nós acompanharmos essas alterações. A nossa língua, para vocês terem uma ideia, a língua falada, o que é errado hoje já foi correto um dia. O que nós consideramos como correto hoje em dia pode ainda ser considerado errado futuramente. Por exemplo, antes de nós entrarmos especificamente na lei, eu queria que vocês dessem uma olhada, não está muito bom não, mas dessem uma olhada aqui na forma como está escrito a palavra gerais. Se vocês vão observar, gerais está escrito com J. Isso aqui foi a primeira norma ortográfica lá em Portugal, da base da ortografia, um acordo que foi feito no final do século passado e escrevia gerais com J. Era correto. Hoje em dia, se um aluno nosso escreve assim, gerais com J, está errado. Vamos ver então. A língua brasileira, a língua portuguesa, ela é falada em muitos países, muitos mesmo. Para vocês terem uma ideia, é a 7ª língua mais falada do mundo. São cerca de 285 milhões de falantes da língua portuguesa. O objetivo desse novo acordo ortográfico foi justamente para unificar, principalmente na parte da escrita, dos livros, dos materiais que são divulgados, que são publicados. O que aconteceu? Foi o primeiro acordo? Não. Será o último? Com certeza também não será o último. Como aconteceram esses acordos? O que já foi modificado na nossa língua? Para vocês terem uma ideia, vamos aqui a uma linha do tempo sobre as mudanças da ortografia. Nós vamos começar com 1911. No ano de 1911, Portugal fez uma grande reforma na língua portuguesa escrita, que foi o primeiro exemplo que eu dei ali para vocês, mas essa reforma não veio para o Brasil. Em 1931, teve o primeiro acordo entre Brasil e Portugal de mudanças em relação a algumas palavras da língua portuguesa. Se vocês pegarem textos mais antigos, vocês vão ver que farmácia escrevia com PH, ainda toda herança do latim. Carácter, algumas coisas então mudaram com esse acordo que houve em 1931. Em 1971, nós tivemos uma grande reforma na língua portuguesa. Quem foi alfabetizado antes dessa época, se vocês vão observar, tem muitas pessoas que escrevem ele com acento. Por quê? Porque se escrevia ele com acento ainda nessa reforma, antes dessa reforma de 1971. As pessoas escreviam nele com acento. Também antes da reforma de 1971. A maioria desses acentos que hoje em dia ainda tem gente que escreve, caiu com essa reforma, com essa grande reforma de 1971. Quando chegou em 1990, os países falantes da língua portuguesa, principalmente Portugal,
Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste perceberam que precisaria unificar algumas escritas em termos de publicação de livros dos falantes da língua portuguesa. É interessante observar que essas mudanças elas não ocorrem no nosso jeito de falar, no nosso sotaque, mas ela ocorre na escrita somente. Então começou esse novo acordo que é para entrar em vigor em 2016, começou a ser preparado em 1990, ou seja, ele vai entrar em vigor 16 anos depois. Vamos ver aqui. Em 1995, esse acordo foi aprovado pelo Brasil, pelo Congresso Nacional. Porém, Portugal ainda não tinha sido aprovado. Em 2009, os países falantes da língua portuguesa aprovaram para ficar em adaptação. Esse acordo em adaptação entrou em vigor, mas para 3 anos de adaptação. E aí, sendo que em 2012 venceria esse prazo e no dia 1º de janeiro de 2013 deveria começar a funcionar somente a escrita somente do novo acordo. Mas, porém, em 2012, em dezembro de 2012, foi publicado o decreto 7.875, que prorrogou essa implementação desse novo acordo para 1º de janeiro de 2016. Então, até lá, está valendo as duas formas de escrita. Bem, vamos ver. Como eu já disse a vocês, o objetivo desse acordo é justamente a existência de duas ortografias. Pelo fato de existir duas ortografias oficiais, a lusitana e a brasileira, teria sido prejudicial para o prestígio da língua portuguesa no mundo. Então, como é uma língua que é a 7ª língua mais falada no mundo, se houver uma unificação, essa língua ganha mais peso. Bem, o que aconteceu? Que mudanças ocorreram? Apesar das consoantes K, W e o Y já estarem na nossa língua há muito tempo, elas ainda não estavam incorporadas ao nosso alfabeto. A partir desse acordo, essas três letras passaram a incorporar o nosso alfabeto, que passou a ter 26 letras. O trema caiu da nossa língua. Não temos mais trema nas palavras. Por exemplo, linguiça, equidistante, que nós escrevíamos assim, equidistante, não tem mais trema. Onde é que continua trema? Trema só continua em palavras estrangeiras e em nomes próprios. Nos demais locais onde nós tínhamos o trema, ele não existe mais. Aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas isso não vai dar problema? Por exemplo, a pessoa, se a gente fala preguiça, que não tinha trema, vamos voltar aqui. Se a gente fala preguiça, que não tinha trema, e linguiça, que tinha trema, e agora nós falamos linguiça, será que as pessoas não vão se confundir e não vão falar linguiça? Bem, isso aí talvez, não se sabe, com o tempo, porque como nós pronunciamos as palavras assim, a força da pronúncia é pela nossa oralidade. Então, pode ser que um dia na história, alguém realmente, a nossa língua, as pessoas comecem a falar assim. Porém, pela nossa força do hábito de falar, isso não corre o risco atualmente. O acento circunflexo. O que a gente brinca aqui, que a gente diz? Olha, o acento circunflexo, ele vinha quando as vogais eram dobradas, vem, crem, duas vogais, vem, lem, vou. Vamos colocar vou. Vou. Vocês vão observar que aqui nós temos vogais dobradas. O que aconteceu? Vogais dobradas,
aqui perdeu o acento, não tem mais acento. Agora continua, agora fica vem, sem acento. Todas as vogais dobradas, aqui não tem mais acento, ok? Então isso caiu. Zoo, de zoológico, também tinha, não tem mais. Causam um certo estranhamento na escrita para nós, porém não tem mais, ok? Mas, por exemplo, não mudou na acentuação dos verbos ter, ser, vir. Por exemplo, a dica que a gente sempre dá, convém, quando tem um E só, não mudou. Quando tem uma vogal só, não tem. No plural, também não mudou. Contém, também não mudou. Bem, aqui uma dica, uma brincadeira que a gente faz, né? Ó, convém, tem acento, contém, tem acento, tem acento. Uma dica aqui, uma brincadeira que eu gosto de fazer com os alunos. Quando é que eu sei que isso aqui é plural? Quando eu sei que isso aqui é singular? A dica que eu dou é a seguinte, olha aqui, contém. Singular a gente não está sozinho? Dá um risquinho. Plural a gente não está em mais que um? Então, 2. Plural, 2. Singular, só um, ok? Sozinho, acompanhado. Singular, plural. Tá escrevendo muito embaixo aqui, né, gente? Tá ok. Mas, vamos continuar aqui. Esse acento circunflexo aqui, como eu já... Opa, é o mesmo aqui. Acento agudo. Bem, o que aconteceu com o acento agudo? Acento agudo, esse acento, não é mais utilizado nos ditongos abertos, ei e oi. Caiu. Ditongo, de dois ou duas, né? Tongo vem de vogal, de tom, de som. Então, duas vogais. Ei e oi. Oi. Não tem mais acento nas palavras paroxítonas. Bem, como é que eu vou saber, como que eu vou conseguir gravar isso aí? Qual é a dica que a gente dá em relação a isso? Para nós sabermos o que é a palavra paroxítona, às vezes a gente não se lembra. Mas uma coisa que a gente não esquece na matemática é isso aqui, olha. Nós não esquecemos da unidade, nós não esquecemos da dezena e nós não esquecemos da centena. Então, o que acontece? Todas as vezes, nós vamos associar a unidade à oxítona, nós vamos associar a dezena à paroxítona e vamos associar a centena à proparoxítona. Como é que eu sei onde é que caiu esse acento? Fácil. Eu vou dividir a palavra em sílabas. Como é que eu sei dividir em sílabas? Simples. Eu posso escrever e se eu não sei, eu vejo quantas vezes, por exemplo, a dica às vezes que a gente dá é você bater palma. Por exemplo, família. Se eu bato 3 palmas, 3 sílabas. Se eu falo herói, bati 2 palmas, 2 sílabas, ok? Alcaloide. Então, vou dividir. Alcaloide. O que aconteceu? Alcateia, apoia. O que aconteceu? Onde é que caiu o acento? Só caiu, gente, somente caiu o acento onde quando nós dividirmos as sílabas, a palavra ficar na dezena, a sílaba ficar na dezena. Se a sílaba ficar aqui na dezena, caiu o acento, não tem mais o acento no oi, nem no ei. Ok? Se ficar na dezena, 100% de chance de ter caído o acento. Por exemplo, ideia. Vamos ver se tem acento ou não. Ideia. Olha onde está. Aqui. Se estiver aqui, não é mais acentuado. Por exemplo, um peguinha que às vezes o pessoal faz. Olha, por exemplo, aqui. A palavra heróico e a palavra herói. Bem, vamos ver. Caiu ou não caiu o acento? Olha, herói
Onde é que está? O oi está na dezena, então caiu o acento. Mas e por que que herói não caiu o acento? Heróico ficou na dezena. Herói, olha onde está o oi, está na unidade. Então continua acentuado, não perdeu o acento. Então, vocês fazem isso, dividam as palavras em sílabas e se ficar na dezena, 100% de chance de ter caído o acento do ei e do oi, ok? Bem, vamos continuar aqui. Temos também as palavras paroxítonas com o acento no i e no u tônico. Como assim? Tônico, lembra vocês assim que tônico é a sílaba mais forte? Quando eu era criança, a gente tomava biotônico fontoura para ficar forte. As pessoas usam tônico capilar para fortalecer o cabelo. Então, na palavra, o tônico é a sílaba mais forte, a que você dá mais intensidade, a que você pronuncia com mais força. Por exemplo, baiuca. Como é que eu sei qual é a sílaba mais forte? A dica que a gente dá é você chamar a palavra como se ela fosse um nome. Baiuca, parei no U, ok? Bocaiúva, parei no U, então o sílaba mais forte. Feiura, parei no U, então a sílaba mais forte, a tônica. Como é que eu sei se caiu ou não o acento? De novo, nós vamos voltar na unidade com a oxítona, a dezena com a paroxítona e a centena com a proparoxítona. A dica é a seguinte, aqui, como é que eu sei se caiu o acento aqui ou não? Para ter caído o acento na dezena, para ter caído o acento aqui na dezena, aqui na centena, na minha vizinha do lado esquerdo aqui, eu preciso ter duas vogais. Só caiu o acento se aqui, antes dessa vogal que ficou sozinha aqui, que formou o hiato, se antes dela tiver duas vogais. Se não tiver duas vogais, não caiu o acento. Por exemplo, vamos pegar a palavra juízo. Juízo. Olha, caiu ou não caiu o acento? Aqui eu só tenho uma vogal. Se aqui eu só tenho uma vogal, aqui continua acentuado, ok? Só caiu o acento se antes dessa vogal aqui, da dezena, aqui na centena, continuar duas vogais. Se ficar só uma vogal, o acento permanece, não caiu, ok? Mais um pouquinho. Bem, uma outra palavra, outra forma que caiu o acento. Não são palavras muito utilizadas no dia a dia, mas são palavras utilizadas em textos acadêmicos, em textos técnicos, ok? Que seriam as formas verbais arguir e redarguir. Antes era assim, arguis, redarguis. Até para nós fica estranha a pronúncia, porque não são palavras que fazem parte do nosso dia a dia, porém são utilizadas. Era assim e agora perdeu o acento agudo, não existe mais, ok? É só vocês lembrarem do gui, gui, gui. Esse gui não tem mais acento, ok? Não é gui não, tá, gente? É gui mesmo, não tem mais acento. Mais um. E o uso do hífen? Aqui que nós teríamos o maior problema aqui. Por quê? Se vocês forem observar os dicionários atuais, vocês vão observar dicionários que na capa está escrito assim, de acordo com o novo acordo ortográfico. Só que daí vocês vão olhar lá e vocês vão ver que tem palavras que estão diferentes de um dicionário para outro. Eu fiz uma análise de 7 dicionários e encontrei muitas palavras que não têm a mesma ortografia, que permanecem com hífen e outras que permanecem sem hífen. Qual é o conselho? Bem, quando vocês tiverem dúvida e tiverem a oportunidade, vocês pesquisem na internet, lá no Google vocês podem colocar VOLP, isso aqui não é marca de caminhão não, tá gente? É o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, não é dicionário.
é o vocabulário da Academia Brasileira de Letras, e lá nesse vocabulário da Academia Brasileira de Letras, nós temos a escrita de acordo com o que a gramática, ou de acordo com o que a Academia Brasileira de Letras considera correto, ok? Então você vai lá e faz a busca nesse VOLPE, que a gente chama de VOLPE, é bem grandão, para tirar a dúvida se tem ou não hífen, de que forma essa palavra está sendo utilizada hoje em dia. O problema é que nem a academia ainda, em algumas palavras, não chegou a um consenso. Então, muitas palavras nós ainda nós ficamos pesquisando para ver se realmente como se escreve, ok? Olha, a primeira dica do uso do hífen. Com prefixos, pré-fixos que vem antes, o pré vem de antes, né, gente? Fixo, fixado antes, ok? Então, aqui está a palavra, o prefixo está fixado antes, pregado antes, por isso que se chama pré-fixo, fixado antes. A dica é a seguinte: todas as vezes que depois do prefixo tiver esse Hzinho aqui, olha, gente, tiver o H, 100% de chance, 100% de chance de ter hífen, ok? 100%. Aí eu brinco com os alunos, né, que a gente faz de conta assim, olha, principalmente eu que sou baixinha, faz de conta que esse hífen aqui é um banquinho que você tem que pular esse muro aqui, né, chamado H. Então, 100% de chance de ter hífen se eu tiver, depois do prefixo, uma palavra que venha com H. Anti-higiênico, macro, história, sobre-humano, ok? A exceção, mas professor, e sub-humano? Por que sub-humano não tem? Aqui vocês viram que é sobre-humano, sub-humano. É porque nesse caso, a palavra já foi incorporada à nossa língua há muito tempo, já sem o H, ok? Por isso que eu falei para vocês que o que muda, o que vocês vão observar, que o que vai mudando a nossa língua não é a Academia Brasileira de Letras, não. É o nosso jeito de falar no dia a dia, que com o tempo vai sendo incorporado à língua escrita. Para vocês terem uma ideia, a língua nossa, portuguesa, ela foi falada muitos anos, mais de 400 anos antes de ser colocada dentro de uma gramática. A língua portuguesa no Brasil, mais de 250 anos, ela era a língua de menor número de falantes aqui no Brasil, porque tinha muitas línguas indígenas, tinha a língua dos negros africanos que vieram, tinha a língua dos portugueses, então o português mesmo, nesse processo, é uma língua nova para nós, ok? Quando também o prefixo, olha, de novo, prefixo, pregado, fixado antes, terminar em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento, caiu o hífen. Se essa vogal, semi, é um prefixo, analfabeto a palavra, ante, um prefixo, ante, outro prefixo. Se a vogal aqui, antes do prefixo, e a de cá, forem vogais diferentes, aí, o que a gente diz? Nada de hífen, ok? Zero hífen. Não tem hífen se as vogais forem diferentes. Então, vogais diferentes, nada de hífen, ok? Bem, para variar, tem uma exceção. Porque quando as vogais são diferentes, são iguais, nós vamos ter hífen. Mas aqui nós vamos ter um problema, porque isso aqui já foi incorporado à nossa língua, que depois eu vou voltar isso aqui também, ok? Vamos mais um slide aqui. Outro detalhe. Peraí, vamos voltar no anterior aqui, que eu quero dizer para vocês o seguinte. Se as vogais são iguais, por exemplo, micro-ondas não tinha hífen, mas micro terminou com a vogal O e ondas começou com a vogal O. Vogais iguais tem hífen, ok? Por exemplo, anti terminou com I, inflamatório começou com I. Anti-inflamatório. Então, anti-inflamatório tem hífen, ok?
Um detalhe, gente, curiosidade. Se eu estou escrevendo uma palavra e aqui ela tem hífen e aqui acabou a linha e eu tenho que continuar a palavra na outra linha, isso aqui é uma curiosidade que 90% dos professores de língua portuguesa não ensinam na escola. O que acontece? Se a palavra terminou em hífen, é obrigatório ter um travessão aqui, um hífen, ou aqui, essa divisória, quando você começar a escrever a palavra de novo. Por quê? Porque aqui é um hífen, aqui é uma divisão da sílaba, que a palavra não terminou, e isso aqui é o hífen pertencente à palavra. Ok? Então precisa esses dois hífens aí. Quando você está escrevendo, acabou a linha e você vai continuar do outro lado. Se a palavra tem hífen e você terminou bem no hífen, é obrigado a utilizar esse sinal. Tá ok? Bem, não se usa o hífen quando o prefixo, de novo, prefixo fixado antes, terminar em vogal e o segundo elemento começar por uma consoante diferente de R ou S. Ok? Não tem hífen. Então, olha aqui. Para a gente brincar, assim, para não esquecer, se eu posso criar uma palavra para eu lembrar disso aqui. Riso, por exemplo. Ah, eu sei que se antes tem uma vogal e logo depois do prefixo tem o R e o S, nada de hífen. Ok? Ok, pessoal? Por exemplo, termina em vogal, começa por consoante diferente de R ou S. Diferente. Então, olha, diferente, tá, gente? Diferente de R ou S. Vamos ver. P é diferente de R ou S. Então, não tem hífen. P, que tudo com P? Não, C, diferente de R ou S. C, D, diferente de R ou S. N, diferente de R ou S. M, diferente de R ou S. Vice, lembrando aqui o seguinte, se tiver RS tem hífen. Se não tiver, se for diferente de RS, nada de hífen. Vice continua com hífen, não mudou. Continua sempre usando o hífen, ok? Não se usa o hífen, quando o prefixo termina em vogal, prefixo de novo, fixado antes, e o segundo elemento começa por R ou S. De novo aqui, tá? Nesse caso, duplica-se. Por exemplo, não se usa o hífen, mas tem que duplicar, ok? Por quê? Senão na nossa língua fica antirábico. E nós não falamos antirábico, a gente fala antirrábico. A gente não fala vogal, tem que dobrar. Por quê? Se eu escrever infra, som, assim, nós sabemos que S, entre duas vogais na língua portuguesa brasileira, tem som de Z. Então, nós falaríamos infrasom. Aí não está correto, é infrasom. Mini saia, a gente falaria minisaia, ok? Então, não tem hífen com RS, porém, nós temos que duplicar o R e temos que duplicar o S. Essa é a regra, tá? Sem hífen, se não tem hífen, porém, nós temos que duplicar essas palavras, ok? Bem, aquilo que eu disse para vocês, se o prefixo terminar com uma vogal e a palavra em seguinte começar pela mesma vogal, aí a gente diz que se separa para não dar briga, ok? Vogal igual, se separa com hífen. Vogal igual, separa-se com hífen. Ok, pessoal? Vogal igual, separado com hífen. Olha aqui, tudo vogal igual, tudo separado com hífen. Micro-ondas, micro-ônibus, tudo separado com hífen. Sempre vogal igual, separado por hífen. Ok? Mais um. Lembra que eu disse para vocês, olha, se o prefixo terminar por consoante, não somente vogais iguais, se também as consoantes forem iguais, tudo separado para não dar briga, ok? Olha aqui, igual, separa, igual, separa. Eu sempre gosto de brincar que é igual gêmeos, né? Aqui são gêmeos, a gente tem que pôr pelo menos uma diferencinha para separar um do outro, para a gente saber quem é quem, ok?
Então, o hífen é essa diferençazinha, esse diferente que a gente coloca. Olha, uma dica, se nós tivermos o prefixo sub, nós só vamos ter hífen depois de sub se começar por R. Eu falo que o sub é racista. Ó, sub-R, racista. Sub-raça, racista. Então, separa, ok? Com os prefixos circum e pan, vai sempre usar nas palavras que se iniciam por M e N, ok? Circum, N, pan, americano, ok? Começa, tem a diferenciação, ok? Se o prefixo terminar por consoante e nós não vamos usar se for vogal, tá? Por que que não? Diferente, lembra o mesmo caso das vogais. Vogais diferentes sem hífen. Consoante e vogal diferente não são iguais, então não tem hífen mais, ok? Bem, isso aqui não mudou na língua, ok? Esses prefixos ex, eu brinco que o ex a gente tem que pôr um hífen para ficar longe, né? Ex-aluno, ex-marido, ex-chefe, tudo ex. Tá longe, então vamos separar com hífen, ok? Sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, sempre hífen. Isso aqui não mudou e não caiu o hífen não, ok? Olha, além mar, além túmulo, continua hífen. A quem, continua hífen. Ex-aluno, continua hífen. Olha, tudo que for ex, vocês separam com hífen, ok? Bem, nos sufixos de origem tupi-guarani, vocês sabem que tudo que termina na nossa língua com açu e mirim é tupi-guarani, né? Então, se nós tivermos esses sufixos aqui, se o prefixo vem antes, o sufixo é depois, ok? Amoré-Guaçu, separado com hífen. Guajará-Mirim, nosso vizinho aqui, separado com hífen. Anajá-Mirim, separado com hífen. Capim-Açu, separado com hífen. Todos esses sufixos tupis-guaranis têm que ser separados por hífen. Também vamos usar o hífen quando nós montamos, quando nós combinamos palavras, por exemplo, compostas, normalmente isso acontece muito em cidade grande. Ponte Rio-Niterói, separado por hífen. Eixo Rio-São Paulo, separado por hífen. Por exemplo, diretor-geral, separado por hífen, ok? São nomes, são palavras que nós formamos um vocábulo só, são separados por hífen, ok? Nós não usamos o hífen mais nas palavras que já foram incorporadas à nossa língua pelo processo de composição e que já fazem parte do nosso cotidiano. Girassol, por exemplo, tem muito tempo que não tem mais hífen. Madressilva também. Manda-chuva não tem mais hífen. Paraquedas não tem mais. Paraquedista, pontapé, ok? Olha, aquilo que eu estava explicando para vocês, isso aqui a gente chama de clareza gráfica. Se na cidade conta-se que ele foi viajar, eu comecei a escrever um texto, isso aqui depois na produção textual a gente vai trabalhar. Na cidade conta-se, aqui esse conta aqui é porque tinha partícula e aqui acabou a linha. E aí eu escrevi o si do lado, olha aqui, olha, eu tenho que escrever sempre o hífen repetindo na linha seguinte. O diretor recebeu os ex, esse hífen é de ex, e esse aqui significa que que a palavra continua, ok? Bem, curiosidade. Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não caiu o hífen. Tem gente que nunca utilizou, mas nunca caiu. Ok? Esse bom dia e essa boa tarde, quando a gente só cumprimenta, bom dia pessoal, boa tarde pessoal, boa noite pessoal, esse aí não tem hífen mesmo não. Mas se eu uso como substantivo, olha o artigo aqui antes, um bom dia, uma boa noite, não caiu o hífen, nunca caiu. E não foi nessa reforma agora que caiu também não, mesmo as pessoas não utilizando, ela não caiu, ok? Então tem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, então não caiu o hífen, ok? Isso é uma dica.
O acento diferencial. Esse acento diferencial é por causa da pronúncia das palavras para diferenciar esse para do verbo parar e para da preposição. Para, ele pediu, isso é para você. Esse não tinha acento. Nenhum agora vai ter mais não, tá? Não se usa mais. Pela, pela, não acento. Pelo, pelo, não tem mais. Polo, polo, pera, pera, não tem mais o acento, ok? Mas a nossa língua é tão interessante, gente. Só uma curiosidade para vocês. Em 1958, tinha um dicionário, um dos mais famosos na época, e aí esse dicionário tinha a palavra, o particípio do verbo pegar, escrito pego ou pego. E aí lá no dicionário estava escrito assim, que quem falava pego ou quem falava pego eram pessoas incultas. Porque o particípio do verbo pegar, na época, só era pegado. Ele tinha pegado. Quem falasse ele tinha pego, ele tinha pego, que o correto, mais, assim, a pronúncia que se considera mais correta é o pego. Era considerado errado de pessoas incultas. Em 1958, num dicionário famoso da época. Aí o que aconteceu? O pego foi tão incorporado à nossa língua que hoje em dia tem gente que acha falar pegado que é errado. Porque soa estranho ao ouvido. Então se falar pegado acha que está errado e não é. O verbo pegar tem dois particípios, pego e pego. Não tem acento. Uma vez tinha, mas também não tem, ok? Mais. Bem, o por, ele continua, tá, gente? Para não ser confundido com a preposição por, do verbo por de colocar. O pode também tem que continuar. Por quê? Porque, por exemplo, se eu escrevo essa frase, olha aqui. Se eu escrever essa frase aqui e eu não colocar acento, ele não pode continuar, ele não pode continuar. Se eu não colocar o acento, eu não vou saber qual é o tempo verbal. Ele não pode continuar, passou. Já passou, o verbo está no passado. Agora, se eu falo ele não pode continuar, é porque está no presente. Então, se não tiver o acento, a gente não consegue perceber que tempo verbal é esse. Ele não... Como é que eu vou pronunciar isso aqui? Eu vou pronunciar pode, porque o pode não tem acento, o pode tem. Mas se tiver o acento, ele não pode continuar, não, eu não estou querendo dizer, ele já não pode mais continuar. Então, por isso o acento, ok? Então, justamente para não dar problema de entendimento, de compreensão na escrita, porque na fala não tem problema. Agora, forma e forma, a gente pode usar com acento ou não. Vai depender de quem estiver escrevendo e se quiser utilizar ou não. Se quer gastar mais tinta ou não, ok? Bem, só uma dica também. Vocês sabem que não só nós perdemos acento, não. Mas nós também, não só Portugal, porque Portugal, facto, vai ser só fato, caráter, por isso Portugal está mais, assim, demorando mais com essa assimilação e tem gente que não concorda porque eles perderiam essa consoante que nós já perdemos há muito tempo. Mas só uma dica para vocês. Por exemplo, Portugal, a pronúncia em Portugal, nós falamos fenômeno e acentuamos como fenômeno. O português de Portugal, eles acentuam diferente, eles acentuam fenômeno, ok? Coloquei no lugar errado e o trem apaga. Eles acentuam assim, ó, fenômeno. Então, se os nossos alunos, se os nossos escritores quiserem escrever fenômeno ou fenômeno, as duas formas estão corretas. Se eu quero escrever autônomo, autônomo, com os dois acentos, também está correto. Antônio, Antônio, os dois estão corretos. Isso também foi incorporado à nossa língua. Ok, pessoal? No geral, as mudanças maiores foram essas. O bom é vocês lerem, o bom é vocês pesquisarem. Tem muitos joguinhos que facilitam se caiu o hífen, se perdeu o hífen, se não perdeu. Mas o melhor é a gente pesquisar. Gravar tudo nós não vamos gravar, não. Ainda bem que tem uma coisa chamada dicionário, ainda bem que tem uma coisa chamada gramática que ajuda a gente. E para finalizar essa nossa aula do novo acordo ortográfico, tem um livro para nos ajudar nessa língua portuguesa brasileira, no nosso dia a dia,
A gramática de bolso do português brasileiro, do professor Marcos Bain, ela é muito boa, ok? Então, no mais, umas boas atividades que vocês farão depois e até a próxima.